Graças que eu sinto saudades de estar ministrando, de estar no seu louvor, de estar nas minhas atividades ministeriais, aquelas que eu amo, Deus. Eu não sei como é que eu amo mais. Eu quero que se hoje for um dia atípico, né, irmãos? Eu queria pedir para vocês não demorarem lá no fundo. Hoje, o local que eu trabalho foi que eu trabalhei a semana toda, de segunda até hoje, né? E foi um dia muito cansativo, em muitos aspectos, mesmo. Mas também foi um dia de alegria. Ontem, quando eu fui buscar a pastora, eu estava com as crianças, com os meninos, né, no shopping. Quando eu cheguei, ela me contou algo que aconteceu ali com o Eliel, envolvendo a toda a família, mas eu acho que Eliel, né? Porque é muito bom nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós recebemos uma direção profética, quando nós recebemos um brado profético para a nossa vida. E Deus usou uma pessoa desconhecida, e a pessoa disse para ele que estava na Espanha, veio para São Paulo e não sabia por que estava em Macaé, que naquela hora ele sabia o porquê está aqui em Macaé, porque ele veio a esse lugar para falar com ele e entregou coisas assim tremendas da parte de Deus para ele. Ele ficou impactado e eu fiquei muito feliz por Deus ter revelado de uma maneira ainda mais intensa, ainda mais profunda o seu amor por ele. É verdade, irmãos? Eu glorifico o nome do Senhor, porque, querido, creia, Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que se revela ainda ao seu povo. E o que mais me impressiona nesse Deus é que você não precisa nem buscar, Deus nem se revela, porque, como vocês foram almoçar, e no momento do almoço Deus se revelou através, eu não sei como é que está o coração dele, o amor do coração dele, a alma que atraiu a voz de Deus, mas às vezes Deus, ele age dessa forma e nos deixa muito felizes. Quando eu cheguei aqui, eu falei, eu dei um abraço em Rebeca e tal, e o que eu te falei, Rebeca, foi da parte de Deus. E não é só para você. Uma pena que a igreja esteja assim, não é tarde, irmão, porque Deus quer fazer coisas de mudança de nível, de mudança de situação. Eu não vou condicionar, eu não sei o que Deus irá fazer, mas Deus vai fazer, eu creio. Deus vai fazer, eu tenho certeza que o Senhor irá me surpreender. Porque esse é o propósito. O Senhor falava comigo, é um tempo de orações respondidas. É um tempo de Ele responder orações. É um tempo da vergonha de ser transformado em dupla honra. Eu creio. E eu só digo uma coisa para você: tem mais coisas. Prepara o teu coração, porque nem tudo vem com a embalagem que você quer que venha, né? Isso para a igreja, irmãos. Às vezes nós queremos a bênção e queremos escolher a embalagem que a bênção vem. E às vezes a embalagem vem de uma forma que você não faz ideia. E muitas oportunidades têm sido perdidas porque a gente olha assim, ó, não foi assim que eu pedi, não era assim que eu quero. Deus não está condicionado ao nosso querer. Mas eu quero deixar uma palavra que Deus queimou meu coração, querido. Nesse dia eu não tive muito tempo, eu fiquei pensando lá no que eu ia ministrar para a igreja. E essa palavra veio e eu coloquei 3 pontos que é algo assim que nós precisamos nos ater. Nós que somos pessoas temporais, estamos condicionados a vivermos o passado, já vivemos o passado, estamos vivendo o presente e vamos viver o futuro. Mas como é que nós nos preparamos para isso? Como é que nós preparamos o nosso coração para isso, para viver essa dimensão? E a palavra do Senhor ela dá pinceladas que nos fazem direcionar a nossa visão para essas questões. Hoje a gente vê que a ansiedade não está assim, tomando conta de muita gente. As pessoas sofrendo com a situação, vivendo um presente
E eu quero liberar essa palavra para a vida da igreja, uma palavra muito conhecida. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. E a Deca, por favor, você pode colocar Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21. Eu ainda vou ver você pregar, porque ainda vou te ouvir. Aleluia, vai deixar, não é atrapalhar não. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, a partir do versículo 21. Glória a Deus. Aleluia. Aparece aí? Lamentações de Jeremias, não é o livro do profeta, é Lamentações. Ah, é Lamentações. E Qual que é Pedro? capítulo 3, 3:21. a partir do 21. Amém? Como vocês colocar? Vamos tomar essa palavra como profética para a nossa vida, como cura para nós nessa noite, você pode. Eu vou ler a versão aqui que está no projetor. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Apenas 26 também, por favor, mais um. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Querido, você pode aceitar a glória a Deus? Esses textos para mim são extremamente impactantes, irmãos. Extremamente impactantes. Nós não sabemos quando o livro já tem um lamentações, que a coisa não deveria estar boa. Não deveria estar aquele mar de rosas. Mas no versículo 21, ele inicia essa série de expressões declarando, e na versão que nós conhecemos, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí mudam as versões, disso me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Mas eu gosto muito dessa versão de quero trazer à memória. Eu quero chamar a minha mente. Eu quero lembrar aquilo que me dá esperança. Mas para que isso aconteça, irmãos, aí eu começo a primeira libertação da minha mente. Você já entendeu? Eu tenho certeza porque eu prego para uma igreja inteligente. Como é que eu trago à memória aquilo que me dá esperança? O que é esperança? O que a Bíblia define como esperança? Esperança que se vê não é esperança. Então esperança é algo que está no futuro. O que eu espero está no futuro. E ele me ensina a primeira lição: eu preciso fechar os olhos para o passado. Amém, queridos? Quantos estão entendendo essa palavra? Quantos estão comigo aqui nessa noite? Então, glória a Deus. Porque quando as pessoas que você conhece que estão aprisionados pelo passado, até numa conversa, tem pessoas que você começa um diálogo e ela só fala do que ela tinha ao verbo. Eu já tive um carro assim, eu já morei em uma casa assim, eu já me tal, eu já. E você vê que aquela pessoa não avança porque tem uma, sabe, aqueles desenhos antigamente que mostravam o prisioneiro com aquela bola de ferro nos pés. Algo que não deu certo, um relacionamento que não deu certo, uma sociedade que fracassou, uma amizade que se perdeu, uma história que não deu certo. E eu vivia isso, irmão. Vocês vão confessar aqui para a igreja. Por um bom tempo, na minha adolescência, eu estudei música pela harmônica. Meu instrumento
Basicamente eram dois instrumentos. Era a trompa, que não era inversa, era a trompa mesmo, e o trompete. E com 13, 14, 15 anos eu solfejava esses instrumentos. Lia partitura, claro de sol e tal. Mas a adolescência me ofuscou. Eu deixava de ir para a filarmônica para brincar com meus amigos, levava a artinha, que chama de artinha, pautas musicais, botava debaixo do braço e minha mãe achava que eu estava na filarmônica, eu estava brincando com os meus amigos. Até o dia que ela percebeu que eu não queria e me tirou da filarmônica. E quando eu voltava na minha cidade, eu encontrava os mesmos garotos que estavam na aula comigo. E a maioria são sargentos, hoje aposentados, sargento da polícia, sargento do primeiro naval, sargento da aeronáutica, sargento de tudo. E não existe soldado com força armada nenhuma. Ele faz a prova para o moço que passa, ele já entra como terceiro sargento. E a maioria era primeiro sargento. E eu ficava de rapaz, senhor, que vacilo, eu poderia ser um sargento ruim, poderia entrar e tal, eu poderia, por muito tempo, irmãos, eu me crucificava por causa disso. Mas quando eu tive um encontro com Cristo, e olha, mesmo na igreja eu ficava pensando nisso, mas eu comecei a entender que eu estava exatamente no lugar onde Deus queria que eu estivesse. E quem garante que se eu fosse hoje um militar músico, que era o que eu pensava que seria, se eu estaria em Cristo, que a maioria deles não estão, muito pelo contrário, tocam, poucos são os que tocam na igreja, a maioria são moídos. Então eu percebi que é um propósito de Deus até naquilo que não dá certo para a minha vida. Eu poderia não estar aqui nessa noite ministrando para você, então eu quero que nessa noite, querido, você vire a página do passado, para que uma esperança seja gerada no seu coração. Porque quando eu não viro a página, a bola de ferro impede que ela avance, muito pelo contrário, me impulsiona, querido, para baixo, me puxa para trás. Eu preciso fechar os olhos para o passado, eu não posso, como diz uma frase muito conhecida, permitir que o passado interfira no meu presente e acabe com o meu futuro. Nós não podemos permitir. Aleluia. Jeremias, quando ele declara, eu quero trazer a memória, eu não quero lembrar do cativeiro, eu não quero lembrar do que os babilônicos estão fazendo em Jerusalém ou em Judá, não, eu quero trazer a memória, algo que me gere, algo novo, que os meus olhos não estão contemplando ainda. Então sonhe com esperança. Louvado seja Deus. Eu preciso fechar os olhos para o passado. Eu preciso entender que eu vivo hoje. Tudo bem, é consequência das minhas escolhas. Mas se eu estou em Cristo, até isso foi coordenado e controlado pelo Senhor. O Senhor já me atraía e tirava de mim tudo aquilo que poderia me afastar dele, para que eu cumprisse o propósito para o qual eu nasci, para que você cumpra o propósito para o qual você nasceu. Louvado seja Deus. Aí você para e pensa, talvez aqui tem algumas pessoas que têm sonhos engavetados, a faculdade que você não fez, algo que você não deu. Aí você para e analisa comigo por um instante. Se você vivesse o seu sonho, aquilo que você acredita que te faria prosperar, você estaria aqui hoje? Você acha que estaria aqui hoje? Eu queria aquele curso de inglês que eu não fiz. Talvez você não estivesse aqui, talvez você estivesse no exterior e só Deus sabe de que forma, de que maneira, de que condição, porque isso não é garantia de sucesso para ninguém. Então eu quero te chamar nessa noite para que você se desvincule do passado. Nós não podemos ser escravos do passado para que possamos viver uma vida com esperança, uma vida do novo. Tanto que quando o Senhor, querido, ele chama o profeta Isaías, ele fala assim: não vos lembreis das coisas e nem considereis as antigas, porque eu estou fazendo
no passado, no que eu perdi, no que eu não tive, no que nos abandonos, nas humilhações que eu sofri na minha vida. Deus está gerando um novo tempo. Tome isso como fé hoje. Feche os olhos para o passado. Não deu certo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você acha que você ama a Deus e Deus está cooperando para o bem? Até isso está cooperando para o seu bem. Glória a Deus. Isso foi o versículo 21. Versículos 22 e 23, ele declara o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm. Agora presta atenção nessa palavra. Novas são a cada. Grande é a sua fidelidade. Quem viveu a manhã de hoje, aqui, claro, pastor, Glória a Deus. e ele está dizendo assim: abra os olhos para viver hoje. Aleluia. Você deixou para o passado. Então, quando você abriu os olhos hoje, as misericórdias do Senhor renovadas sobre a sua vida, gerando algo novo. As misericórdias de ontem foram as de ontem, não é verdade? Novas são a cada manhã. Olha o que Deus faz, glorioso, quando nós nos desvinculamos do passado. Deus prepara algo que o dinheiro não compra, irmãos. Você não compra um quilo de misericórdia no mercado, né? Não compra um vidrinho de misericórdia na farmácia. Deus te dá quando você abre os olhos e olha. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são novas a cada manhã. Elas se renovam a cada manhã. Mas isso acontece quando eu vi no versículo 21, quando eu digo que o passado não vai interferir nos meus sonhos, não vai interferir nas minhas atitudes. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Às vezes nós estamos vivendo, eu lembro que quando eu me converti, lá quando eu era criança pequena espiritual, lá em Barbacena, tinha um louvor que eu cantava, mas eu não cantava com todo o meu coração. Não vou dizer assim, não, vai nas circunstâncias, não. Olha, seu amigo, eu estava passando uma prova naquela época. Diz, como é que eu não olho as circunstâncias? Olha o que eu estou vivendo. Olha o que eu estou passando. O que é difícil, irmãos. Eu estou pregando aqui uma utopia de que você vai viver como o Senhor das Estrelas, que tudo está certinho no final. Não. Nós enfrentamos lutas. Nós cantamos aqui que não há barreiras para aqueles que estão revestidos do poder de Deus. E eu me revisto com esse poder quando eu me aposto de tudo aquilo que Deus tem liberado sobre a minha vida. E eu tomo posse disso porque eu não olho porque eu perdi. Não olho porque eu passei. Sabe quem me ensina muito sobre isso, sobre perdas? Eliseu, o profeta Eliseu. O profeta, irmão, vivia literalmente da fé, na verdade, muitos profetas, ele viveu de um canto para outro, entendendo aquilo que Deus falava. Você não vou falar que Elias trabalhou, que Eliseu trabalhou. Era uma viúva que até um porco, que era um animal imundo, alimentou eles. E ele tinha 12 juntas de bois, sabe quantas são? 24 animais. Eram 2 em cada. Acho que sabe. Glória a Deus. 2 animais em cada posição. Quando Elias passa, que joga um manto sobre ele, estava liberando algo novo sobre a vida dele. Ele sabia que não seria mais igual, do que aquele manto de Elias era sobrenatural. Era a única coisa que Eliseu queria, que ficou para ele. Era aquele manto. E quando Elias passa o manto, Eliseu só pediu uma coisa. Você lembra disso? Permita-me me despedir dos meus pais. Ele já sabia que era um caminho sem volta. E ele se
despede dos pais, depois ele fez a segunda coisa: cortou os vínculos com o passado. Como? Sacrificando os bois. Os bois representavam os sonhos que estavam ficando no passado. Para ele viver aquela história que nos leva a pregar sobre ele hoje, milhares de anos depois, ele precisou sacrificar aquilo que o prendia ao passado. Você não sabe quanto custou os bois. A gente não sabe se ele recebeu como herança, mas era o que ele tinha. Era o que ele tinha. As pessoas falam, os teólogos afirmam que Deus usou Eliseu de uma maneira dupla. 2 vezes mais do que usou Elias. Eliseu é um cara tão tremendo, cara, olha só. A intimidade que ele tem é meu brother, que depois de morto, olha só, irmão, mataram um homem, lançaram na sepultura de Eliseu. O morto toca onde, irmão? Nos ossos. O que acontece? O cara ressuscita. Dimensiona isso. Porque alguém sacrificou os bois, alguém por vínculos com o passado. Alguém que disse que não queria estar fazendo a obra de Deus, mas preocupado se os bois estavam com fome ou com sede. Ou se alguém estava tomando conta, ele matou todos os bois, fez um churrasco, come aí, povo, que eu não quero saber mais de boi, não, eu vou ser boca de Deus, e acabou. Nós precisamos nos preparar para viver hoje, abrir os olhos para o que Deus tem falado hoje, para o que Deus tem preparado hoje. Glória a Deus. Aleluia. Hoje você está sendo, posso me empolgar muito. Mas vamos lá. Elas se renovam a cada manhã. Versículos 25 e 26. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Cara, eu tive excelentes professores, mas não tive um professor de teologia que fosse igual a Mancate. E Mancate amarrou essa igreja com ferro em braço, esse negócio de verbo. Eu leio hoje procurando os verbos, ação. E aqui eu vejo 2 verbos que me dão a terceira lição. Nós vimos o passado, fechar os olhos para o passado, abrir os olhos para o presente. E aqui nós vimos no versículo 26 o verbo esperar, no versículo 26 o verbo aguardar. Parece ser sinônimos, talvez até seja, talvez apontem para a mesma direção. Mas o que o Espírito Santo colocou no meu coração é que quando eu vejo, quando eu leio esse texto e ensino isso no meu entendimento, é que eu preciso abrir os olhos, manter os olhos no futuro, ter uma visão de futuro, ter uma visão do amanhã, mas com a esperança que eu recebo hoje, tendo uma visão do amanhã, com os olhos fechados para o passado, senão eu não terei essa visão de futuro. Espere com paciência. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Versículo 25 diz: bom é o Senhor para quem nele esperam. Ele está falando comigo e com você nessa noite. Ele está falando com você que já perdeu a esperança de viver algo novo da parte de Deus, de viver algo que você sonha, almeja, e a cada dia nós vivemos bombardeados pela mídia a respeito de crise, de situações e tal. Eu não vou conseguir, eu vou passar por essa terra. Querida, a Bíblia diz que bom é o excelente bom, é o Senhor para que nele esperam. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Glória a Deus. Nós sabemos que o ser humano, ele não é como esse notebook. E nesse instante eu deletei uma palavra ali. Você não deleta o seu passado. Isso não tem a mesma importância de interferir na sua caminhada de agora em diante. Você vai continuar caminhando. Sabe, eu vejo aqui há pessoas que viveram perdas. E sabe o que é que a perda mais me ensina? Eu tive perdas. Pessoas se dão bem, todos se dão bem.
parte mais difícil de tudo isso é você aprender a conviver com essa perda. Você tem que aprender. Você tem que aprender a reconstruir uma visão de futuro, sem a presença de quem você perdeu ou do que você perdeu. E esse fechar os olhos para o passado, muitas vezes não é uma coisa assim automática. Não, você vai fechando. Você é igual uma pessoa com sono, já viu? Com sono? Vai ser um olho vai fechando. Daqui a pouco caiu no sono. Então cai nesse sono do passado. Outros olhos se abrem. O abre os olhos de quem ela é. E o melhor de quem Deus é na sua vida. E que existe um futuro. E que nós precisamos manter os olhos para o futuro. Aleluia. O nosso Deus querido não é um Deus inoperante, não é um Deus inerte. Eu quero profetizar sobre sua vida um futuro de portas abertas. Amém? Porque eles não receberam. Amém. Glória! Não estou profetizando gravidez para você, não. Eu recebo. Opa, então receba no nome de Jesus. Eu profetizo gênios sobre a sua vida. Amém. Aleluia, recebo. Deus assina embaixo. Amém. Em nome de Jesus. Tem alguém mais dizer? Deus vai fazer acontecer. Deus vai fazer, está respirando isso. Eu creio, meu Deus. Aleluia. Deus está me mostrando, irmãos. Sabe, a terra, vamos usar aquilo que a minha visão humana me leva a entender. Sabe quando você roça ou capina o terreno, os maços de pequenininhos assim que estão nascendo de novo? Deus está me mostrando. Uma terra seca, árida, mas com os madios nascendo. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Há esperança para a árvore. Há esperança para a árvore. Ao cheiro das águas, ela brotará e como tem, ela produzirá como árvore nova, como planta nova. Deus está abrindo os nossos olhos para o futuro que nós não dimensionamos, como o profeta falou para ele, porque ele não sonhou, Deus já colocou o nome dele em listas que ele não imagina. E eu quero ampliar essa visão para a igreja do Senhor. Creia que Deus tem realizado um projeto para a igreja dele. Não me incomoda com o número de quantidade, querido, porque, aleluia, Deus fará o seu tempo. Nós estamos na posição que o Paulo plantou, Apolo regou e quem deu o crescimento? Deus. Vamos continuar. Pregue a palavra. Não feche a sua boca. Dê um bom testemunho. Seja salvo, seja luz, como nós ministramos, que foi ministrado por João na semana passada. Eu quero profetizar sobre você através do cântico. Vem aqui, filho. Vamos passar a saudade do povo. Quantos tomam posse dessa palavra aqui? Como se não deixar os olhos para o passado, eu sei que é fácil, não é mágica. Mas você dá os olhos para o presente e manter esses olhos para o futuro. Eu convido você a colocar-se de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, você já profeta sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. A esperança para o filho, o amor.
Pastora Priscila, pastor Lani. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo,
Aleluia.